Olá, tudo bem? Eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do canal Lendo com a Beth. Nossa leitura hoje será o livro João Paulo II, o Papa dos Milagres, de Andreas English. Tradução de Daniel Fanta. Universo dos livros. Assessoria de imprensa da Santa Sé no Vaticano. Encontro com o porta-voz do Papa Joaquim Navarro Valls, fevereiro de 1999. Joaquim me puxou para o lado. Andreas, aquilo que você viu, aquilo que algumas pessoas consideram, digamos, sobrenatural, aquilo deve ter ocorrido perto de João Paulo II. O Papa não quer que se fale ou escreva a respeito. Eu compreendo. Garanti a ele. Da minha parte, não sairá nenhuma palavra enquanto ele estiver vivo, e mesmo alguns anos depois. Eu prometo. Eu mantive essa promessa. Até agora. Prefácio. Non habitate paura. Não tenhas medo. Este foi o primeiro grito de Karol Wojtyła ao mundo na missa de sua tomada de posse como Papa. Durante seu pontificado, um dos mais longos da história, quase 27 anos, João Paulo II continuou gritando ao mundo: não tenhas medo. Ele, que tinha tudo para viver no medo, nasceu durante a Primeira Guerra Mundial. Perdeu sua mãe ainda criança, antes de fazer sua primeira comunhão. Aos 12 anos, perdeu também seu adorado irmão Edmundo, recém-formado em medicina, vítima de uma violenta epidemia. Ao entrar na universidade, eclode a Segunda Guerra Mundial. Aos 20 anos, ao voltar do trabalho, encontra seu pai morto. Fica sozinho. Suas recordações nos fazem avaliar o caminho difícil que teve que percorrer. Se penso na minha vida, posso dizer que uma inesquecível experiência de perigo e de medo é certamente a da guerra. Eu não tinha 20 anos quando, sobre a Europa e sobre o mundo, desencadeou-se a tempestade da Segunda Guerra Mundial, semeada de medo, dos bombardeios, das deportações, das represálias. Infelizmente, eu sei o que significa ter medo. Graças a Deus, o jovem Karol deu a volta por cima. Desde aquela época, o mistério do homem assumiu o primeiro lugar nas minhas reflexões, e me senti impelido irresistivelmente a defender o respeito ao homem sustentado nessa ação pelo mistério de Cristo, ele que é nosso Deus, mas também nosso irmão para salvar-nos. Neste livro, o autor Andreas English oferece ao Papa mais uma oportunidade de gritar a todos: não tenhas medo. Com o Papa dos Milagres, João Paulo II, ganhamos um presente e merecemos. Nosso povo teve sempre um carinho muito grande pelo Papa e o recebeu com muito amor e festa em suas 3 visitas feitas à nossa terra. Ele será sempre o nosso João de Deus e seremos sempre os filhos que pedirão continuamente: a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. Lá do céu, agora beato, João Paulo II deve estar feliz, sabendo que este seu povo, a quem ele deu tantas provas de carinho quando por aqui esteve, identificando-se conosco, intitulando-se carioca e gaúcho, tem neste livro uma oportunidade de receber mais uma vez sua visita, de conhecê-lo melhor, de admirá-lo mais e, o que é melhor ainda, tê-lo como modelo e como poderoso intercessor junto a Deus. Ao ler este livro, quem sabe, você terá a mesma oportunidade que teve seu autor de dizer: ele fez muito bem a minha vida, tão insignificante. Ele tirou uma grande parte do meu medo. Neste livro, Andreas English, que por mais de 20 anos conviveu como jornalista com o Papa, vai desvendando em um diálogo simpático, por vezes até brincalhão, e não deixando faltar suspense, os assim chamados milagres do Papa. O próprio autor considera-se um milagre de João Paulo II. Ler este livro é passear com Andreas English e, neste passeio, parar de vez em quando para, no seu álbum de recordações, conhecer talvez uma nova face e as facetas do Papa polonês.
Ele nunca foi uma majestade, nunca quis ser. Wojtyla era gente, não uma figura, não era uma máscara. Era uma pessoa que carregou por toda a vida o destino de amar as pessoas. Todas as pessoas. Era um homem livre, livre no mais profundo do seu coração. Ele não tinha medo de que o mundo risse dele por ser um homem de fé. Ele ia em frente, sem deixar que o proibissem de mostrar que amava todas as pessoas deste mundo. Um tanto cético no começo de sua carreira jornalística a respeito do Papa, Andreas vai se convencendo à medida que vai conhecendo que Karol Wojtyla é, na verdade, um homem de Deus e tinha um jeito de tratar diretamente com ele. Aos poucos, Andreas vai descobrindo a riqueza desse homem e partilha conosco os diamantes, o ouro, as pedras preciosas do tesouro que vai desenterrando. O Papa era um homem em quem se podia confiar plenamente, um lutador que mostra o bem que a religião pode fazer, que os papas podem fazer muito mais do que se deixar levar numa cadeira pela Basílica de São Pedro. Que eles podem fazer a paz sem exército algum. Esse homem que nada possuía a não ser suas mãos vazias e sua fé era capaz de mudar o mundo para melhor. Ao mesmo tempo que nos desvendam os mistérios dos milagres atribuídos a João Paulo II em vida, Andreas nos faz ver claramente que o Papa mesmo era um milagre. Como explicar a atração que esse homem em nosso tempo tão moderno exercia sobre a juventude, atraindo milhões e milhões de jovens, mesmo que a mensagem que lhes passava tinha mais de 2000 anos? João Paulo era movido ao amor, o amor de Deus que o abrasava, como em Pentecostes abrasou aqueles que ele sucedeu. Ao ler O Papa dos Milagres, pude mergulhar no mar das mais doces recordações que tenho desse homem. Deus me concedeu a graça de tê-lo encontrado algumas vezes. Andreas English narra com maneira encantadora seu encontro com o Papa em sua capela privada durante uma missa. Também eu tive essa graça, com celebrar com ele, um mês antes do atentado, em sua capela, na companhia de seus 2 secretários, Padre John Maddy, hoje bispo na Irlanda, e com o Padre Stanisław Divis, hoje cardeal em Cracóvia. Durante a oração eucarística, João Paulo me convidou para estar ao seu lado no altar, enquanto seus secretários concelebravam juntos aos bancos laterais. No momento da paz, senti seu calor e carinho de pai num abraço forte e afetuoso. Não esquecerei jamais sua prolongada ação de graças. O Papa sentou em sua cátedra, esticou bem as pernas e abriu os braços, repousando-os sob os da cátedra. Parecia um crucificado. De repente, ouço gemidos. O Papa, de olhos fechados, gemia. Gemia mesmo, como quem sente uma dor profunda. Olhando aquela figura, eu via Cristo crucificado. Parecia-me que naquela hora o Papa carregava todas as dores do mundo e pedia por todos os sofredores. Fundiam-se ali o Pontífice e a Ponte, o Alter Christus e o Cristo. Após a missa, Padre John Maddy levou-me a uma grande sala dizendo: "O Papa vem falar com você." Mais uns minutos lá vem ele, sorrindo e abrindo os braços. Lembrei-me de quando ele foi eleito, em 1978. Fiz um canto em sua homenagem. Naquele momento, eu vivia na carne o que no canto imaginei. Quando teus braços se estendem abraçando o nosso mundo, um mundo em busca de alegria, tenho a impressão de que na brancura desse abraço, o mundo todo é abraçado por Maria. Comecei a falar com ele em alemão. Por ter estudado na Alemanha, eu me sentia mais em casa nessa língua. Imediatamente ele me perguntou: "Você é de origem alemã?" "Não, Santo Padre, meus pais são portugueses." Sorrindo mais ainda e batendo no meu ombro, disse: "Já no nosso idioma. Então, vamos falar português." Ofereci ao Papa uma gravação que eu fizera de umas composições minhas inspiradas em sua encíclica Rico em Misericórdia. Contei-lhe que eu usava o canto para evangelizar, e o Papa olhou-me fixando bem os meus olhos. Segurou minha mão e a fita cassete, e sorrindo novamente, agora já sacudindo minha mão, disse: "Canta, canta, canta."
Um dia em Roma pude cantar para ele na grande sala de audiências Paulo VI, quando tive a graça de participar da celebração do centenário do nascimento do padre José Kentenich, fundador do movimento Schoenstatt. Neste seu livro, Andreas English mostra também um lado bem-humorado desse Papa tão humano. A leitura desse livro me fez recordar de um momento cheio de humor num outro encontro que tive com o Papa. Alguns bispos do Brasil faziam sua visita ad limina em Roma. Pude acompanhar Dom Cândido Lourenço Gonzalez, na época bispo da Diocese de São Raimundo Nonato, Piauí. Num gesto de bondade, Dom Cândido me levara como se eu fosse seu secretário. Na hora da foto oficial, Dom Cândido se colocou à esquerda do Papa e eu à direita. Um prelado da Cúria Romana, responsável pelo cerimonial, pediu ao bispo, antes que Arturo Mari, fotógrafo oficial do Papa, clicasse em sua máquina fotográfica, que viesse para a direita. A direita é sempre o lugar de maior honra. Era o lugar do bispo, não o meu. Dom Cândido não se importou com a exigência do prelado que insistia. A destra é excelência. A direita, excelência. Neste momento eu achei que devia intervir. Pegando no braço de Dom Cândido, trouxe-o para meu lugar e, passando por trás do Papa, fui para o que a mim convia na escala das honrarias. O Papa pega meu braço, puxando para junto dele, e diz em bom português, rindo muito: "Agora você é da esquerda, esquerdista." No ano 2000, jubileu do nascimento de Cristo, pude pela última vez encontrar-me com o Papa João Paulo II. Emocionava vê-lo marcado pela idade e pela doença, ajoelhado diante dele, carregando na minha mão esquerda a imagem da Mãe Peregrina e na direita uma pequena coroa. Pedi ao Papa que coroasse comigo naquele ano santo o menino Jesus. Piedosamente o Papa abençoou a coroa. No momento em que eu ia colocar a coroa no lugar anteriormente preparado, na parte superior da moldura de madeira, o Papa toma de minha mão a coroa, olha para a imagem, inclina-se um pouco e por alguns segundos segura a coroa sobre a cabeça do menino Deus. Devolveu-me a coroa sem dizer nada, mas entendi tudo. A coroa devia ficar sobre a cabeça do menino e assim o fiz mais tarde. O livro O Papa dos Milagres, para mim, é uma confirmação do que sempre acreditei a respeito de João Paulo II. Sempre o vi como um profeta, um homem de Deus, um santo forjado na escola de Maria. Seu lema, Totus Tus, não foi apenas uma frase bela e piedosa, foi vindo em sua vida. Talvez tenha sido o Papa mais mariano. Seu testemunho atesta positivamente o que os bispos da América Latina e do Caribe, com ele em Puebla, México, disseram. Sem Maria, o Evangelho se desencarna, se desfigura e se transforma em ideologia, em racionalismo espiritualista. Quem esquecerá sua última aparição na janela de seus aposentos? Esforça-se para falar, mas não lhe sai a voz. Com um último esforço, então, lança o sinal da cruz sobre a multidão reunida na praça e abençoa a todos. Retira-se mais curvado ainda, como que pedindo desculpas por não poder falar aos seus amados filhos. Mas não se entrega, precisa deixar sua última mensagem. É seu secretário particular, por quase 40 anos, que nos conta. Ao deixar a janela, escreve em um papel pela última vez, Totus Tus. Andreas English recorda-nos neste livro uma frase de Joaquim Navarro Valls, na época porta-voz do Vaticano. O Papa escreveu 14 encíclicas e uma, a mais importante e última, ele não escreveu, viveu-a. Seu sofrimento se tornou parte de sua mensagem. Termino aqui estas linhas que, por bondade da editora Universo dos Livros, recebeu o solene título de prefácio. Agora sim é a vez de Andreas English. Deus permita que, ao ler este livro, você escute o grito de João Paulo II. Não tenhais medo. Abri, escancarai a porta do vosso coração a Cristo. Padre Antônio Maria, 29 de agosto de 2011. Festa do Martírio de São João Batista. E ele transformou o mundo. Praça de São Pedro, Vaticano, sexta-feira, 8 de abril de 2005.
O caixão de cipestre do Papa João Paulo II estava exatamente ali, onde Karol Wojtyła tinha falado durante mais de 2 décadas para milhões de pessoas. O chefe de cerimônias, Piero Marini, estava sentado numa cadeira ao lado do caixão, como se o morto ainda pudesse fazer um último pedido, solicitar que arrumasse a casula, segurasse o microfone ou lhe desse um copo de água porque sua voz ameaçava falhar. Neste dia, diante dos olhos do mundo, o bispo Piero Marini abriu mão de auxiliar o decano dos cardeais, o cardeal Joseph Ratzinger, no funeral de Karol Wojtyła. Ele deixou essa honrosa tarefa para o substituto, Enrico Vigano. Ele mesmo estava sentado ali, ao lado do caixão, e o fato de manter os olhos no falecido Papa deve ter sido um reflexo do mesmo jeito que fazia quando estava vivo. Durante 18 anos, Piero Marini alisou cada dobra dos muitos metros de tapete vermelho antes que João Paulo II chegasse ao local da missa. Calculou cada degrau da escada, pensando se poderia ser um obstáculo intransponível para um Papa que dava até o último das forças que lhe restavam. De vez em quando, o bispo Piero Marini olhava para o caixão do maratonista de Deus, do padre apressado, como se quisesse ter certeza de que o vento gelado daquela manhã da Praça de São Pedro não fazia mal a Karol Wojtyła. Marini estava sentado ao lado dele do mesmo jeito que no ano de 1987, em Miami, quando uma tempestade tropical, um furacão que logo depois arrancou os telhados, se dirigiu rapidamente à missa papal. Naquela época, Piero Marini precisou convencer o Papa a interromper a missa. Eles ainda conseguiram alcançar o abrigo a tempo, antes que o furacão devastasse a praça da missa. Ele também estava presente, sempre pronto a segurá-lo, quando um terrorista quase derrubou o enfraquecido Papa em Baku, no Azerbaijão, em 2002. Ele estava ao lado dele em milhares de missas e agora ainda estava ao seu lado, como se não fosse o fim, como se a vida de Karol Wojtyła ainda não tivesse terminado. Não foi somente ele que se sentiu assim naquele dia. Muitos simplesmente não conseguiam compreender que o longo caminho de Karol Wojtyła tinha realmente acabado. Eu também não. Desde o surgimento de sua grave doença, da operação nos quadris, da doença de Parkinson, sempre se profetizou o fim próximo de João Paulo II. Mas ele simplesmente continuava ali. A mídia sempre previa que a próxima viagem seria sua última, mas ele continuava andando. Em caso de necessidade, ele podia pegar uma cadeira de rodas, ser carregado, usar um elevador para transportá-lo até o avião como se fosse um pacote. Nada disso o parou, mesmo quando a situação parecia sem esperanças, como quando se descobriu um tumor no intestino. Karol Wojtyła voltou a ficar de pé. Mas agora era o fim, de fato. Eu estava sentado na tribuna da imprensa enquanto o mundo se despedia de Karol Wojtyła. Nunca antes tantos chefes de Estado, reis e presidentes vieram ao enterro de um homem, e esse homem era o filho de um pobre soldado polonês aposentado do vilarejo de Wadowice, perto de Cracóvia. Nenhuma rainha inglesa, nenhum presidente americano e nenhum ditador soviético atraiu tantas pessoas que quisessem prestar uma última homenagem. Naquela ocasião, eu estava sentado na Praça de São Pedro com um amigo, Francesco, mais urso do que gente. Ele costumava usar calças pretas com uma porção de bolsos e uma jaqueta que poderia ter sido feita para um paraquedista. Ele é fotógrafo, carrega com ele 40 quilos de equipamento e tem por hábito fazer de tudo pela melhor foto. Ele é tão grande que quando se vira com a mochila nas costas, no meio da apertada multidão de outros fotógrafos diante de seu objeto, na maioria das vezes, o Papa, as outras pessoas ao redor dele caem. Um dia passamos por uma situação de quase queda dentro de um helicóptero que acompanhava o Papa. Desde então, nos encontramos em Roma e sempre bebemos a vida. De repente, apareceu na Praça de São Pedro um cartaz que dizia Santo Súbito.
o que significa alguma coisa próxima de santifiquem-no imediatamente. Eu apontei para o cartaz e disse a Francesco: agora ele conseguiu mais essa ainda. Além de tudo, querem santificá-lo. Se esse dia não fosse tão triste, nós dois teríamos caído na gargalhada, caso tivéssemos conseguido eliminar dos nossos olhos as lágrimas de luto. Fazer de Wojtyła um santo, isto parecia ser a melhor piada do Vaticano. Logo Karol Wojtyła. Você ainda se lembra? Perguntou Francesco, quando em todos esses anos voávamos de volta, depois das longas viagens com ele, exaustos e cansados, apesar de termos trabalhado bem menos do que ele, sempre cantávamos Take off the cross, boss, it's over. Tire a cruz, chefe, acabou o expediente. Sim, me lembro, disse eu. Nós bebíamos e fumávamos no avião de Sua Santidade, e às vezes ele pegava o microfone e dizia de brincadeira algo como: agora já chega aí atrás. A Revolução de Karol Wojtyła. Cada um que ficou sabendo alguma coisa da briga ininterrupta de Karol Wojtyła com o governo da igreja, a Cúria Romana, sabe que a Cúria tinha reclamado amargamente durante décadas, dizendo que o Papa simplesmente não era santo o bastante. Até a eleição de Karol Wojtyła, no ano de 1978, para o Vaticano, o Papa era um ser superior, perfeito, como um elfo, mais espírito do que ser humano, uma criatura do éter, quase incorpórea, que muito raramente se mostrava diante dos homens e se mantinha numa perfeição majestosa como um anjo sem corpo. Comparado com essa ideia, o Papa Karol Wojtyła parecia um jogador de rugby num campo lamacento que levava os cardeais da Cúria a arrancarem os cabelos. Houve choque desde o primeiro momento. Após a eleição papal, como era costume, o novo Papa recebia os cardeais. Nessa recepção, o Papa ficava sentado e os cardeais se ajoelhavam diante dele. Mas o homem do vilarejo de Wadowice não queria de jeito algum seguir essa regra com a justificativa de que os cardeais eram seus irmãos. Ele os obrigou a se levantarem e abraçarem-no, ao invés de se ajoelharem diante dele. Imediatamente depois houve novo choque, ainda nos primeiros dias, dessa vez por causa do trono portátil, a sédia gestatória. Há quase 1500 anos, todos os papas o utilizaram, inclusive seu predecessor, o Papa João Paulo I. Porém, o Papa João Paulo II eliminou a velha mobília, apesar de enorme pressão da Cúria. Ao invés de ser carregado entre os peregrinos, ele ia até eles, falava com eles, os benzia e abraçava. Isso nunca tinha acontecido. Então, naquele lendário voo sobre o Japão, o Papa João Paulo II passou por todos os convidados e jornalistas, cumprimentando-os simpaticamente para ir ao banheiro. A partir desse dia, o lavatório na parte dianteira do avião foi reservado para o Papa. Um pontífice que vai ao banheiro diante dos olhos de todos era um completo horror para grande parte dos cardeais. Para entender isso, basta ver os carros do Papa Pio XI. Nos veículos havia uma placa giratória. Girando a placa, o Papa podia dizer ao motorista para onde deveria ir. Para a esquerda, à direita, parar, estacionar. Numa parte da placa estava escrito casa, então o motorista sabia que precisava levar o Papa para casa. Esse mecanismo complicado existia exclusivamente para impedir que o Papa falasse com seu motorista, e também era inconcebível igualmente que o motorista dirigisse a palavra ao Papa.